amigas e amigos que visitam o nosso canal com lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Dando sequência a nossos estudos da Revista Espírita, hoje nós vamos refletir sobre o tema A Caridade segundo São Vicente de Paulo, da Revista Espírita de 1858, mês de agosto. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima, e por ele você pode acessar nossos estudos anteriores e outros estudos feitos por nós, em nosso canal, com lápis na mão, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem, nosso artigo de hoje é composto de duas partes. A primeira transcreve a mensagem ditada pelo Espírito Vicente de Paulo em uma sessão de junho de 1858, ou seja, realizada já após o lançamento de O Livro dos Espíritos em 1857. Essa mensagem, ela foi incluída quase integralmente mais tarde nas Instruções dos Espíritos do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864. Esse é um capítulo importante para o estudo da caridade, o capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, sempre associado às perguntas de O Livro dos Espíritos sobre caridade e amor ao próximo, que estão no capítulo 11 da terceira parte, que trata sobre as leis morais, como sabemos. O capítulo 11 trata da lei de justiça, amor e caridade. Muito bem, nesses dois capítulos importantes, os aspectos materiais e morais da caridade vão ser abordados, assim como a importante relação necessária entre caridade e justiça. Esse é um aspecto que vai despertar a atenção de Kardec ao analisar a mensagem recebida, já que São Vicente de Paulo se exime dessa associação caridade e justiça, mas ele vai encontrar em Kardec uma, um leitor atento às nuances do exercício da caridade. Muito bem. Em O Livro dos Espíritos, na nota à questão 886, onde os espíritos definem o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, eles definem benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E Kardec anota: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. O amor e a caridade, repetindo, como complemento da lei de justiça. Nota de Kardec, a questão 886. Muito bem. Indo adiante, nesse sentido, vale a pena nós refletirmos sobre caridade é um sentimento como o amor? É uma virtude a ser conquistada ou é uma ação solidária que se manifesta em decorrência do sentimento de amor ao próximo? Esse é um ponto sobre o qual nós queremos também refletir. Mas vamos antes fazer uma leitura atenta da mensagem de São Vicente de Paulo.
Você está com a sua revista espírita à mão, a de 1858, o volume de 1858? Abra então na página de nosso artigo de hoje e acompanha conosco a leitura, olha, sempre com o lápis na mão, assinalando no texto os parágrafos a destacar. Essa é uma ótima maneira de fixarmos os conteúdos apreendidos, destacando aquilo que possivelmente mais tarde, a que mais tarde queiramos recorrer, buscando concretizar, não é? O nosso pensamento quando explicamos os princípios espíritas reunidos nas obras por Kardec. Muito bem, vamos lá. Lápis na mão, a leitura do texto. Sede bons e caridosos, eis a chave do céu posta em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida nesta máxima: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às regiões espirituais senão pela dedicação ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos arroubos da caridade. Sede bons, ajudai os vossos irmãos, ponde de lado essa horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido vos deve abrir as vias da felicidade eterna. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar e sua alegria íntima expandir-se pela prática de uma obra de caridade? Não deveríeis pensar, senão nesta espécie de volúpia proporcionada por uma boa ação, com o que permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos faltam exemplos, só a boa vontade é que é rara. Vede a multidão de homens de bem, cuja lembrança piedosa a vossa história relembra. Eu poderia citar aos milhares aqueles cuja moral não tinha por objetivo senão melhorar o vosso globo. Não vos disse o Cristo tudo quanto concerne às virtudes da caridade e do amor? Porque são postos de lado os seus divinos ensinamentos? Porque os ouvidos são tampados às suas divinas palavras e o coração é fechado para todas as suas máximas suaves. Eu gostaria que a leitura do Evangelho fosse feita com mais interesse pessoal, mas abandonam esse livro, transformam-no em expressão vazia e letra morta. Deixam ao esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm do abandono voluntário em que deixais esse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas de fogo do devotamento de Jesus e meditai-as. Eu mesmo me sinto envergonhado de ousar prometer-vos um trabalho sobre a caridade, quando penso que nesse livro encontrais todos os ensinamentos que vos devem levar às regiões celestes. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, forjai as vossas armas de vossa doçura e de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Nós só vimos trazer-vos um encorajamento
é apenas para vos estimular o zelo e as virtudes que Deus permite nos manifestemos a vós. Mas se quisesseis, não necessitaríeis senão do auxílio de Deus e de vossa própria vontade. As manifestações espíritas não foram feitas senão para os olhos fechados e para os corações indóceis. Há entre vós homens que devem realizar missões de amor e de caridade. Escutai-os, exaltai a sua voz, fazei resplandecer os seus méritos, e vós próprios sereis exaltados pelo desinteresse e pela fé viva de que vos impregnaram. Muito extensos e detalhados seriam os conselhos que vos deveriam ser dados sobre a necessidade de alargamento do círculo de caridade, sobre a inclusão nesse círculo de todos os infelizes cujas misérias são ignoradas, sobre todas as dores que devem ser buscadas em seus próprios redutos, para consolá-los em nome dessa virtude divina, a caridade. Vejo com satisfação quantos homens eminentes e poderosos colaboram na busca desse progresso que deve reunir todas as classes humanas, os felizes e os desgraçados. Coisa estranha, todos os infelizes se dão as mãos e se ajudam reciprocamente na sua miséria, porque os felizes demoram tanto para ouvir a voz do infeliz, porque se faz necessária uma poderosa mão terrena para dar impulso às missões de caridade, porque não respondem com mais ardor a esses apelos, porque permitem que a miséria, como por prazer, macule a imagem da humanidade. A caridade é a virtude fundamental e deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem caridade não há fé nem esperança, porque sem a caridade não há esperança de uma sorte melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé é um puro raio que faz brilhar uma alma caridosa. Ela é a sua consciência, desculpem-me, ela é a sua consequência decisiva. Quando deixardes que o vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes sem se perguntar se a sua miséria é fingida ou se seu mal tem um vício como causa, quando deixardes toda a justiça nas mãos de Deus, quando deixardes a cargo do Criador o castigo de todas as falsas misérias, enfim, quando praticardes a caridade pelo só prazer que ela proporciona, sem questionardes a sua utilidade, então sereis os filhos que Deus amará e que chamará para si. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá às criaturas. Como poderíeis desconhecer essa suprema bondade? Com tal pensamento,
Qual seria o coração bastante perverso para recalcar e repelir esse sentimento divino? Qual seria o filho suficientemente mau para se rebelar contra a doce carícia da caridade? Não ouso falar daquilo que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras. Mas penso que a obra que iniciei é uma daquelas que devem contribuir muito para aliviar os vossos semelhantes. Com frequência vejo espíritos que pedem a missão de continuar a minha obra. Vejo minhas suaves e queridas irmãs em seu piedoso e divino ministério. Vejo-as a praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria proporcionada por essa existência de devotamento e de sacrifícios. É para mim grande felicidade ver quanto seu caráter é honrado, quanto sua missão é apreciada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, univos para continuar ampliando a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude pelo seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na presente existência. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, conforme os preceitos do Cristo. Assim seja. Muito bem, meus irmãos, uma mensagem bonita, não é? Carregada de sentimento, em que Vicente de Paulo prioriza ressaltar o efeito da prática da caridade em nós, condicionando mesmo a nossa felicidade à sua prática, como também a nossa salvação. Ele faz isso através de formulações bastante carregadas de religiosidade, em uma abordagem bastante comum à época e à sua formação católica. Ele coloca caridade, chave do céu, que contém a felicidade eterna e provoca volúpias na alma. Adiante, ele define ainda a caridade, dizendo: âncora eterna de salvação, felicidade e salvação, mas pura emanação do Criador, é a própria virtude dada às criaturas. E ainda, caridade, virtude fundamental, que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem outras. Sem a caridade não há fé nem esperança, pois sem a caridade não há esperança de uma sorte melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque esta é um puro raio que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é sua consequência decisiva. Então, nesse parágrafo, após ele colocar a caridade como virtude primeira a ser conquistada, virtude fundamental, ele mostra as consequências dessa conquista que ele considera decisiva, em consequências decisivas também. A fé dando origem e possibilitando a presença da fé e da esperança em nossas almas. Muito bem. Para entendermos a caridade como virtude fundamental,
será preciso considerarmos a caridade moral em evidente oposição ao que os espíritos consideram o mais evidente sinal de imperfeição das nossas almas, que é o interesse pessoal decorrente do egoísmo. Na resposta à questão 893 de O Livro dos Espíritos, os espíritos dizem, a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, coisa tão rara na Terra que todos admiram como se fora um fenômeno. Admiram esse procedimento como se fora um fenômeno. Assim, São Vicente de Paulo argumenta o quanto deixamos de desfrutar como resultado da prática da verdadeira caridade, deixamos de desfrutar da felicidade, descrevendo para nós exatamente esse sentimento, o sentimento de felicidade que experimentam aqueles que a praticam, um sentimento de alegria íntima, mesmo quando feita mediante sacrifícios. Já na presente existência, a gente pode experimentar esse sentimento de alegria íntima, independente, principalmente quando agimos independente de qualquer expectativa de reconhecimento ou de retribuição. Ele nos fala também, e esse é um ponto importante que anotamos aqui, da necessidade de que a nossa ação caritativa não se restrinja a amigos e pessoas queridas ou a nosso grupo familiar, encarecendo a importância de alargarmos o nosso círculo da caridade, buscando aqueles infelizes cujas misérias são ignoradas. Caridade para com todos ressalta, em constante, perseverante exercício, que precisará contar de nossa parte com muita atenção e disciplina, até que se transforme um dia em um movimento natural de nossa alma. Dizem os espíritos a Kardec, na resposta à questão 894. Para os que já progrediram, os bons sentimentos nenhum esforço custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se tornou para esses um hábito. Que importante, não é? Muito bem. Prosseguindo na análise do artigo, deixamos para o final um dos pontos abordados na mensagem por Vicente, em que ele manifesta uma opinião que será depois refletida por Kardec em seu diálogo com ele, registrado na segunda parte desse artigo, sobre associarmos ou não a prática da caridade à lei de justiça. Vamos buscar entender as bases para esse ou aquele posicionamento, lembrando sempre a atitude cuidadosa de Allan Kardec ao apresentar o seu ponto de vista, sempre escorados nos princípios doutrinários, os seus pontos de vista, mas ao final, deixando ao leitor escolher o que lhe parece a melhor solução para o problema ou questionamento apresentado. Essas são palavras textuais dele, no artigo anterior a esse que estudamos dias passados. Para Vicente de Paulo, a prática da caridade por nós deve independer qualquer juízo de valor que façamos
sobre o beneficiado. Ela não deve estar sujeita à causa que a motiva. Ele diz para nós: se a miséria é fingida ou se for causada por viciações, a caridade deve ser praticada mesmo assim, já que, pelo ponto de vista de Vicente de Paulo, só a Deus cabe esse julgamento. Da nossa parte, não discutir a sua real utilidade, sendo praticada exclusivamente pelo prazer que ela proporciona, diz Vicente, esse será exatamente o mérito que nos garantirá a salvação. Mais uma vez, Vicente de Paulo destaca a prática da caridade para a felicidade e a salvação das almas. Vejamos aqui, é muito claro o texto dele, vejamos como ele se posiciona. Diz assim: quando deixardes que o vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes sem se perguntar se a sua miséria é fingida ou se seu mal tem um vício como causa, quando deixardes toda a justiça nas mãos de Deus, quando deixardes a cargo do Criador o castigo de todas as falsas misérias, enfim, quando praticardes a caridade pelo só prazer que ela proporciona, sem questionardes a sua utilidade, então sereis os filhos que Deus amará e que chamará para si. Muito bem, essa é a posição de Vicente de Paulo. Mas ao dialogar, Kardec dialogar com o espírito Vicente de Paulo, após agradecer a ele a comunicação trazida, Kardec o questiona sobre essa apreciação. Vejamos, ele coloca assim, Kardec para Vicente: dissestes que deveríamos deixar a justiça de Deus, deixar a justiça de Deus à apreciação da falsa miséria. Entretanto, parece-nos que dar sem discernimento àqueles que não necessitam ou que poderiam ganhar a vida por um trabalho honesto é encorajar o vício e a preguiça. Se os preguiçosos já achassem facilmente aberta a bolsa alheia, multiplicar-se-iam ao infinito, em prejuízo dos verdadeiros necessitados. Então, nós vamos ver que, respondendo a Kardec, São Vicente concorda em parte com ele, mas ressalta que, ao percebermos aquele a quem falta, na verdade, a oportunidade de trabalho, nós nos tornamos responsáveis por lhe proporcionar trabalho. Isso é caridade também, diz Vicente. No entanto, quanto aos que simulam misérias de que não padecem, para ele, esses devem ser deixados à justiça divina. As duas posições. Na argumentação de Kardec, nós percebemos que ele certamente se valeu de respostas que foram dadas pelos espíritos a questões anteriormente apresentadas por ele e reunidas em O Livro dos Espíritos. A leitura atenta do conteúdo das perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos nos permite perceber que há um cuidado em apresentar melhores opções
para a prática da caridade, não só evitando a esmola que degrada aquele que a recebe, mas buscando formas de prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação, promovendo o trabalho que lhe garantirá assegurar sua subsistência pelo seu próprio esforço. Aqui é muito interessante a gente observar que quando nós mencionamos prover a vida do fraco, não é fraco apenas aquele que, por ser criança ou velho, por ter na doença limitadas as suas possibilidades de ação, não pode, então, prover a sua sustentabilidade. Mas é fraco também aquele que ainda é vencido pelas viciações. Esse é fraco também e merece a nossa consideração e o nosso respeito na sua condição humana de fragilidade. Para nós, esse é um ponto bastante importante. Então, nós vamos ver que Kardec, ao comentar em O Evangelho segundo o Espiritismo sobre a beneficência, ele ressalta esse cuidado quando nos fala da importância de que a suscetibilidade do beneficiado seja resguardada, para que receba o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta e para que lhe seja salvaguardada a dignidade humana. Porque aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Além da caridade material, esse cuidado, então, pressupõe a caridade moral. E quando Kardec conclui pela inversão dos papéis, quando o benfeitor consegue se colocar na posição de beneficiado diante daquele a quem presta o serviço, diz ele, a verdadeira generosidade adquire toda a sua sublimidade. Há aqueles que, por suas ações, se tornam responsáveis por sua própria condição de miserabilidade, pelas más ações cometidas, os espíritos superiores indicam a necessidade de uma boa educação moral que evitaria os excessos causadores, melhor dizendo, excessos causadores de sua perdição. Tudo isso é caridade. Fazermos a caridade de conceder a educação moral, uma boa educação moral, de uma forma bondosa e benevolente, com brandura e indulgência e sem qualquer forma de ostentação. A nosso ver, Kardec, interpretando o pensamento dos espíritos, vai então um pouco além, quando nos fala de dar com discernimento. Olha, dar com discernimento, não ajuizando para condenar, mas para exatamente encontrar a melhor forma de ajudar, sempre promovendo aquele que recebe, para sempre que possível evitar que ele, beneficiado, permaneça na condição de necessitado. Na mensagem de Vicente, ele em diferentes momentos diz que devemos deixar a justiça de Deus cuidar dos mentirosos e preguiçosos, porque deles Deus há de dar conta. No entanto, ao responder à questão 888 no Livro dos Espíritos, o próprio Vicente de Paulo nos lembra
que sempre que estejamos colocados entre alguém que nos guia e alguém a quem devemos auxiliar, retribuindo a esses o que recebemos daqueles que estão a nós superiores, porque será instruindo. Essa atitude deve ser praticada, a de instruirmos os ignorantes e moralizarmos os viciados, ao invés de deixá-los entregues à própria sorte. Ele nos diz que dessa maneira estaremos obedecendo à lei de Deus, a lei de justiça, amor e caridade, que nos é apresentada dessa forma: justiça, amor e caridade, exatamente para que nós percebamos a estreita ligação existente entre elas. Então, é interessante a gente observar na resposta à questão 888, já o próprio Vicente abordando a questão por um outro aspecto, quando ele nos lembra essa possibilidade de retribuirmos aquilo que recebemos, porque recebemos a ajuda dos nossos superiores no nosso processo de conhecimento e de moralização. Então, é importante que também ofereçamos àqueles a quem queremos ajudar, que naquele momento estão em uma posição momentânea de inferioridade com relação a nós, em relação a esses pontos, conhecimento e esforço de moralização, é importante que a gente se preocupe em oferecer a eles aquilo que nos foi oferecido. Muito importante, muito interessante essa observação, porque também do nosso estudo anterior sabemos que muitas vezes os espíritos se manifestam de uma maneira diferente sobre o mesmo ponto, em um momento ou outro, em uma época ou outra, com esse ou com aquele público, respeitando a sua possibilidade de compreensão, sem que com isso violem os princípios essenciais que esses têm que ser mantidos. Muito bem, ficamos por aqui, esperando que essas reflexões sobre a caridade tenham ajudado. Agradecendo a você pela companhia em nosso estudo de hoje, pela visita ao nosso canal, com o lápis na mão, desejando que você tenha um dia de paz, que haja paz em sua casa, em sua família e em sua vida. E esperando encontrar você na próxima semana para mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Até lá, então.